Primeiro, satisfação falar com o Nordeste, nós que somos muitas das vezes justamente criticados, né, por não termos uma comunicação tão forte com essa região do Brasil, que notoriamente tem uma influência muito forte da esquerda. Então, satisfação em primeiro lugar. E certamente, se não fossem os trabalhadores nordestinos, não só São Paulo, mas o restante do país também não teria se desenrolado tanto, se desenvolvido tanto na parte econômica. Do Planalto para a Planície. Canal aberto com as informações da capital federal. Direto de Brasília. Falando com o Nordeste. Deputado Eduardo Bolsonaro, muito obrigado por atender o programa Falando com o Nordeste e dizer que para a gente é uma grande honra poder falar com o senhor nesse final de ano. Gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor alcançou uma visibilidade enorme no país inteiro. Como que foi esse primeiro ano de trabalho como deputado, com a cobrança dessa visibilidade sobre o senhor? Primeiro, satisfação falar com o Nordeste, nós que somos muitas das vezes justamente criticados, né, por não termos uma comunicação tão forte com essa região do Brasil, que notoriamente tem uma influência muito forte da esquerda. Então, satisfação em primeiro lugar. Foi um primeiro ano, Sandro, muito difícil. Por quê? Porque foi um período de adaptação. Muitas novidades, né? Pela primeira vez eu fui presidente de uma comissão, vi a dificuldade que é você tocar uma comissão aqui dentro da casa, lidar com os pares, com as diferenças, tentar colocar um projeto adiante, como foi o caso de Alcântara, que vai beneficiar o nosso sofrido Maranhão, um dos estados mais humildes do Brasil. E um ano de amadurecimento. Ser filho do presidente é um rótulo que é indissociável. E eu costumo até citar como exemplo, quando uma pessoa quer falar com o presidente, com Sérgio Moro, com Guedes, com astronauta, com o chanceler Ernesto Araújo, com o Ventral da Educação, e não consegue, ele bate aqui a porta do meu gabinete. Então eu estava até brincando, falando que o nosso gabinete aqui na Câmara é a embaixada do governo no Congresso Nacional. Não tem como ser diferente. O senhor assumiu uma importante comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E qual o balanço que o senhor faz desse primeiro ano de trabalho na comissão? Foi muito positivo, Sandro. A gente conseguiu aqui colocar adiante essa guinada diplomática que o Brasil está dando, né, liderada e capitaneada pelo ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e a gente conseguiu aqui aprovar, por exemplo, moções de apoio para Israel. Coloquei adiante, como falei, o centro de lançamento de Alcântara, que, se Deus quiser, vai tirar, né, os quilombolas da sua vida desconfortável, vai dar uma oportunidade para que eles consigam ter uma vida mais confortável e uma qualidade de vida melhor. Assinamos acordo anti-bitributação com Singapura e o Emirados Árabes Unidos, ou seja, o que dá o tom liberal da nossa economia. Então o Brasil está deixando de ser aquele país que empresta para a Venezuela, para Cuba, mais médicos, faz obra superfaturada no exterior, com a Odebrecht e as outras empresas da Lava Jato, e está sendo um país que está atendendo aqueles anseios populares que veio da rua em 2018, que é se associar a países desenvolvidos, como Estados Unidos, Israel e Japão. O senhor citou Alcântara, Maranhão, e nós sabemos, nós que acompanhamos o governo, que o governo federal tem feito várias ações voltadas para o Nordeste, né? Sou um deputado eleito por São Paulo, mas em São Paulo tem muitos nordestinos morando lá. Qual o seu sentimento em relação a essas ações que o governo federal tem desenvolvido para a região Nordeste? Vou citar, por exemplo, o Bolsa Família. Teria muitos outros, mas o Bolsa Família, que alguns governadores até tentam se apoderar desse benefício que o governo federal deu ao povo nordestino. Exatamente. Tem muita gente que ainda acredita que a população pode ser feita, desculpa aqui, né, de trouxa, né, com políticas do governo federal e outros governos de oposição na esfera estadual tentando se apossar, né, desses programas e desses louros. O 13º foi uma promessa de campanha do presidente. A gente acredita que as pessoas que atendam, né, as condições para receber o Bolsa Família, elas merecem esse benefício. O que não pode acontecer é o que aconteceu nos governos passados, onde você dava Bolsa Família até mesmo para quem não precisava do Bolsa Família, e quando chegava a época de eleição, eles ameaçavam: vota em mim porque eu vou manter o seu benefício, se votar no outro, o outro vai cortar. Bem, o Jair Bolsonaro ele tem acabado com as fraudes, e isso daí tem dado dinheiro suficiente para dar o 13º para quem realmente precisa. Ontem, aqui no Congresso, foi votado o orçamento 2020. Houve um recuo no valor que iria para o fundo partidário.
certamente teve aí o peso do posicionamento do presidente da República, que falou que vetaria, recuou de quase 4 bi para 2. Isso demonstra que é possível o governo federal emplacar os seus posicionamentos, as suas pautas, sem intervir no legislativo? Uma boa pergunta, Sandro. Muitas das vezes aqui, quando ocorre alguma coisa de ruim, a culpa é do governo. Às vezes até o Congresso aprova algum projeto de lei impopular e vai para o presidente sancionar. E se ele não vetar, né, a culpa é do Bolsonaro para aquele projeto feito aqui na Câmara. Mas o senhor levantou muito bem. Esse diálogo, ele realmente existe, né? O Jair Bolsonaro, ele não é mais deputado federal, ele agora é o presidente da República. E ele tem esse diálogo direto com o Congresso Nacional. Nós aqui, enquanto parlamentares, a nossa relação é muito mais direta com o nosso eleitor. Mas o governo ele inaugurou esse ano uma nova forma de se governar, uma nova forma de se comunicar com o Congresso. Então não é mais o toma lá da cá. Antigamente o presidente lhe dava um ministério ou uma estatal para um partido político. E esse partido político, quando indicava o seu representante para esse ministério ou para essa estatal, algumas vezes ele fazia esse trabalho, ele rodava esse estatal, não para o bem da população, mas para o bem do seu partido. Jair Bolsonaro acabou com isso. A imprensa, a grande imprensa, né, criticava muito o presidente, falando que ele não teria governabilidade dentro do Congresso. No entanto, vale lembrar que o projeto aqui mais sensível, que foi a reforma da Previdência, foi aprovado na Câmara com 369 votos dos 513 possíveis. Lembrando que para se aprovar uma PEC são necessários 308. Então o recado está dado. Em relação à grande imprensa, o Alexandre Garcia, que é um brilhante jornalista, ele comemora que o governo está chegando, um ano de governo, e, ao contrário do que ele sempre fazia, ele não pôde falar de corrupção. Qual a dificuldade da grande imprensa falar dos avanços do governo, na sua opinião? O que acontece, Sandro? A imprensa, como por exemplo a sua, que é uma imprensa independente, né, que não conta de grande estrutura, você acaba que você não se mistura com o governo, você não precisa de verba pública para se sustentar. Você corre atrás e faz o seu através da meritocracia. Agora, outros canais de comunicação não. Estavam acostumados com grandes repasses, não só do governo não, tá? Também de estatais, de Caixa Econômica, de Petrobras e etc. Então é mais ou menos essa a linha, o norte dado pelo presidente, desagrada muito, né, principalmente dos grandes veículos de comunicação. Então eles tentam a todo custo gerar crises, minar o governo, só que não conseguem, porque nós temos um governo que não rouba, estamos há um ano sem nenhuma crise de corrupção, nem nada disso, e o número da economia, todos eles favoráveis. Institutos como Standard & Poor's melhorando o grau de investimento brasileiro, a economia já aumentando em torno de 1%, perspectiva para o ano que vem, como da CNI, que é mais do que dobrar o crescimento desse ano, ou seja, passar para 2,5%, e isso daí se reverte para você, cidadão, aí na ponta. Vamos encerrar um ano com quase 1 milhão de postos de trabalho gerados. A gente sabe que é pouco, são os primeiros passos. A Dilma deixou para o Brasil 13 milhões de desempregados, mas o Brasil está mostrando que tem fôlego e começa a reagir. Para finalizar, deputado, o senhor falou em relação a ser filho do presidente. Eu lembro que há 1 ano e meio atrás, eu conversava aqui com o senhor, e o senhor estava numa luta quase que solitária com seus irmãos e alguns poucos assessores, até que o Brasil foi entendendo o projeto e foi abraçando. E era uma luta quase que solitária, né? E quando se torna filho do presidente, aí o que os filhos do presidente falam atrapalha. Existe uma incompreensão da sociedade nesse aspecto? Da sociedade não, né? Eu costumo às vezes até postar vídeos e mostrar como é que é o tratamento do público quando a gente vai às ruas. Recentemente peguei um voo e no avião um grupo de senhoras começou a fazer uma festa porque eu estava no voo. A gente fica muito prestigiado, se sente honrado com isso, sente o peso da responsabilidade também, mas muitas das vezes algumas pessoas aqui dentro, políticos, etc., tentam fazer essa narrativa para tentar desgastar a gente. Basta a gente lembrar, né? A pergunta que eu faço é bem simplória. Vocês brasileiros, vocês têm mais orgulho dos filhos do Lula ou dos filhos do Bolsonaro? Então, ponto final. A gente está aqui tentando fazer o melhor para o Brasil, tentando comunicar o presidente com o Congresso Nacional.
O presidente, que vocês sabem, né, é uma pessoa muito simples, muito humilde, gosta de comprar pão na padaria, pegar pastel no final de semana, tomar caldo de cana, curtir uma praia com a família, e hoje em dia não pode mais fazê-lo. Então é muito importante até você estar no entorno do presidente, na sua vida de casa, trabalho, trabalho, casa, que você vai dando informação e mostrando para ele os termômetros que ocorrem nas ruas. E certamente nas ruas o presidente segue muito querido. Qual a sua expectativa para o ano que vem? Aqui na casa, projetos importantes que ainda tem para serem votados, e em relação aos avanços do governo federal, qual a sua expectativa? Eu acho que ano que vem a gente vai enfrentar a reforma administrativa, algum tipo de reforma tributária também. Existe um consenso que os tributos são muitos no país, é preciso simplificá-los e, se possível, reduzi-los também em alíquota. Acho que quando o governo tiver um gás, ele começa a fazer isso. Também começa a fazer a federalização, né, que é tirar, sempre que possível, o Paulo Guedes fala muito bem disso, né, esse peso da centralização dos recursos aqui em Brasília e permitir que os prefeitos e governadores tenham mais poder para resolver os problemas das pessoas, porque muitas das vezes você tem dificuldade de vir aqui em Brasília falar com o deputado, mas tem a facilidade de falar com o seu vereador e o seu prefeito, então tem que dar meios para ele resolver os seus problemas. E falando particularmente agora, Sandro, na minha visão particular, eu pretendo, né, passar a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para outro deputado tocá-la, na mesma linha que nós inauguramos esse ano. Gostaria, não sei se será possível, vamos ver como é que vai ficar a matéria, de liderança da casa. Eu não quero ser líder de nenhum partido. O que eu quero é ter tempo para rodar pelo país. Eu quero levar os valores conservadores, dizer o que é uma pauta liberal, aproximar o Congresso e o trabalho do governo federal junto da população. Ir lá no Nordeste, dar essa entrevista aqui em loco, seja em Pernambuco, em Alagoas, na Paraíba, no norte do Brasil também, onde nós temos poucos deputados, não são tantos os deputados conservadores eleitos. Enfim, é fazer esse trabalho formiguinha pelo Brasil, para ver que a gente está trabalhando e suando aqui para melhorar a sua vida. Eu acho que o Edu Cabral vai gostar se o senhor for em Garanhuns para dar essa entrevista, e nós vamos estar lá para recebê-lo. Eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem final ao povo brasileiro, em especial ao nosso público da região Nordeste, deputado. O Brasil não é que o Brasil pode dar certo, o Brasil já está dando certo. Se você não roubar, se você tiver o exemplo vindo de cima, você com certeza vai conseguir levar o Brasil adiante junto conosco. Quem é que nunca aqui se sentiu como otário quando você via, né, aqueles escândalos de corrupção e você lá na base pagando o seu imposto, né? Às vezes até pensando, vale a pena ser honesto? Então agora chegou a vez dos honestos. Vale a pena ser honesto e a gente junto faz parte dessa transformação do Brasil, que está crescendo economicamente, que tem o Moro combatendo a criminalidade, reduzindo em 22% o número de homicídios, o MR Ernesto Araújo não permitindo que o Brasil se associe a ditaduras como a cubana e a venezuelana. Enfim, os exemplos estão aí. Sou muito fã também do ministro Weintraub da Educação, que está levando as escolas cívico-militares para o Brasil inteiro, que conseguiu realizar um Enem pela primeira vez, um Enem digno, e que esses frutos serão coletados mais adiante nas futuras provas do PISA, se Deus quiser, daqui a alguns anos. Então o recado é que o Brasil já está dando certo. Obrigado, deputado. Boas festas aí para o senhor e para a sua família. Obrigado por falando com o Nordeste. Valeu, Sandro. Bom trabalho e sucesso. Até a próxima. Do Planalto para a Planície. Canal aberto com as informações da capital federal. Direto de Brasília. Falando com